Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Os cristãos do primeiro século viviam constantemente na expectativa de que o Senhor Jesus retornaria em sua vida. Eles eram constantemente assediados, oprimidos e perseguidos por líderes religiosos judeus e pelos não salvos no mundo, por causa de sua lealdade inabalável ao Senhor Jesus. Mesmo que o Senhor estivesse aumentando seu número diariamente, aqueles que estavam sendo salvos em geral eram vistos como uma seita religiosa. No início, eles foram capazes de adorar dentro das áreas do templo e participaram do culto como os judeus, observadores da Torá. No entanto, chegou um momento que, por causa do poder de Deus entre os cristãos, causou certos ciúmes entre a hierarquia religiosa não salva dentro do templo. A esperança destes fiéis não estava neste mundo ou nas coisas que o mundo podia oferecer. Eles também sabiam que em algum momento no futuro o templo seria destruído e Jerusalém saqueada pelos romanos, como o Senhor Jesus havia profetizado quando andou no meio deles. Porém, os olhos dos membros dos cristãos em Jerusalém estavam fixos nas coisas da eternidade e não nas coisas deste mundo. 1 Pedro 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, tenha a mente clara e autocontrolada para que você possa orar. A esperança do corpo de Cristo, através dos tempos, foi sempre olhar para o retorno de Jesus. As dores de nascimento que Jesus havia mencionado em Mateus capítulo 24 já estavam ocorrendo em seus dias e continuaram ao longo da história até hoje e principalmente hoje. No entanto, desde o renascimento de Israel como nação em 1948, as dores de nascimento aumentaram em frequência e intensidade no mundo. Agora, anos depois, estamos vivendo os últimos dias, as últimas dores de parto, guerras, rumores de guerras, e cada vez mais fica nítido a passagem que diz: ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Isso porque o próprio Senhor já sabia da situação atual de Israel. Perceba como o que nós estamos presenciando é totalmente bíblico. Mas não impede que nós estejamos em uma postura de oração pelo povo de Israel, pela conversão daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Messias, Senhor e Salvador. Com um arsenal nuclear hoje dentro de muitas nações, que são os principais atores do cenário mundial na escala de guerra no Oriente Médio, e Israel no centro do palco em assuntos escatológicos, sobre o constante ataque de seus vizinhos islâmicos hostis. Estamos nos aproximando rapidamente daquele momento em que Jesus falou quando disse, em Mateus 24, 21, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Também o profeta Daniel, inúmeras vezes, como em Daniel 12, versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. À luz do próximo julgamento, o apóstolo Pedro estava lembrando às assembleias que elas não deveriam viver descuidadamente em relação aos assuntos espirituais, enquanto aguardavam o retorno do Senhor Jesus. Ele nos diz que devemos fazer duas coisas para nos preparar para a segunda vinda do Messias. Primeiro,
ter a mente clara e autocontrolada, ou seja, ter uma mente sadia. E isso diante de uma sociedade pagã, idólatra, pecadora, que é governada pelo maligno, não é uma tarefa tão fácil. Estar sóbrio, calmo e com um espírito temperado é uma tarefa que o próprio Deus nos alerta inúmeras vezes pelas suas bocas utilizadas na Bíblia. Precisamos manter a mente sábia, e isso inclui também as emoções. Portanto, se a sua vida caminha rumo ao desequilíbrio, dificilmente você conseguirá manter uma vida espiritual sã, equilibrada e preparada para dias maus que podem vir. Como cristãos, nossa mente é um campo de batalha. Satanás ataca a vida de todos os pensamentos e emoções. Pode até nos deixar fisicamente cansados e adoecidos. Sim, o que pode tornar as coisas difíceis e até resistir uma tentação. Como acusador dos irmãos, Satanás nos imporá momentos de depressão, ansiedade, sensação de que Deus não nos ama, de que estamos sozinhos neste mundo. A sensação de que o Senhor não responde às nossas orações. Sim, no entanto, podemos estar na pior luta de nossas vidas, mas quando conhecemos a paz de Deus lá no fundo e sabemos que o que Ele prometeu em Sua palavra, Ele irá cumprir, nós precisamos acalmar a nossa mente. Temos nossos pensamentos fixados no Senhor e nas coisas de Deus, nas coisas da eternidade. Todas as coisas são encontradas na palavra de Deus. E não existe outro caminho, e talvez você esteja estagnado porque a preguiça tomou conta de você. Precisamos batalhar para ler e estudar a palavra. Desta forma, a nossa fé cresce e aumentamos a nossa força. Ter a mente sadia e clara é estar ciente das estratégias e seduções de Satanás para derrubar nossa confiança em Deus. A mente clara e o autocontrole são essenciais quando estamos trabalhando e vivendo todos os dias entre incrédulos. Pessoas que você precisa ser um referencial, você precisa dar exemplo e possivelmente até falar sobre Jesus quando surgir uma oportunidade. Devemos ter cuidado para não sermos atraídos para um modo de vida ímpio e desenfreado do mundo. Ao invés disso, eles precisam ser atraídos pelo seu mundo. E você é um cidadão do céu. É apenas o Espírito Santo que pode conter as paixões dentro da nossa alma e controlar os desejos carnais. Então, desta forma, nós vencemos com autocontrole e com as rédeas segurando a nossa alma. Vencemos em favor dos planos do Senhor. Uma das táticas favoritas de Satanás é introduzir secretamente pensamentos errados, carnais, bombardeando nossa imaginação com imagens inadequadas, até em momentos que estamos em oração. Nestes momentos devemos perseverar, apesar de se tornar mais difícil e, por vezes, precisamos usar a nossa força racional para ultrapassar a carne e atingir novamente a força espiritual. Satanás sabe que quando oramos no Espírito, as coisas acabam mudando no reino espiritual invisível. O apóstolo Pedro continua em sua palavra, acrescentando a como precisamos nos relacionar com os irmãos dentro da assembleia, o local onde congregamos. E se você não congrega, coisa que deveria, o meio em que você se relaciona. 1 Pedro 4, versículo 8, sobretudo amem sinceramente uns aos outros,
porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Não há poder maior em todo o universo e na eternidade do que o poder do amor de Deus. E somente quando estamos sob o controle do Espírito Santo que somos capazes de amar com o amor de Deus. Ele é liberado pela fé e não pelos nossos sentimentos. A fé vem antes do sentimento, porque há momentos em que é muito difícil perdoar um irmão ou irmã, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, quando fizeram algo de mal, ou nos trataram de maneira injusta, ou até mesmo nos traíram pelas costas. Nossa fé é uma fé que funciona através do amor. Esse tipo de amor é um poder sobrenatural liberado através da nossa fé, principalmente por uma ação da nossa vontade. Estamos então acima de tudo para amarmos profundamente. Esse tipo de amor cobre uma infinidade de pecados. A hospitalidade é uma maneira prática de mostrar e compartilhar o amor de Deus. Isso deve ser feito sem resmungar ou reclamar. É tão fácil ser hospitaleiro para aqueles com quem nos relacionamos bem. E é fácil nos dar bem. No entanto, o corpo de Cristo é feito de todo tipo de pessoas, com diferentes temperamentos, personalidades, origens. A palavra hospitalidade também pode ser traduzida como aquele que é dado à generosidade. Sim, você deve ser generoso com as pessoas. Sem resmungar, traz a ideia de, mesmo que haja um descontentamento secreto, você não deve divulgá-lo abertamente. Ou seja, de boca fechada, você deve auxiliar aqueles que estão ao seu redor. Devemos suportar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Deus. O Evangelho de João 13:34 diz: Um novo mandamento que vos dou, amem-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então vocês devem amar um ao outro, por isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amam. Além disso, cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, tem pelo menos um ou mais dons espirituais dados pelo Espírito Santo de Deus. Nós recebemos isso não para servir a nós mesmos, mas para servir aos outros, dentro do corpo de irmãos onde frequentamos. Não são habilidades naturais, mas estão dadas em favor do corpo de Cristo. Não porque nós merecemos, mas porque Deus assim desejou. Não escolhemos os dons que gostaríamos ou o serviço que gostaríamos, pois essa é a vontade do Espírito Santo. Você pode até não saber quais são os seus dons, mas ao se envolver em diferentes atividades ou ministérios do corpo de Cristo, você descobre qual é o seu dom. Provavelmente você se destacará em uma área específica e Deus vai agir através de você. E o apóstolo Pedro continua em 1 Pedro 4, versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Nosso discurso é sempre cheio de graça e temperado com sal. O sal é um conservante natural. Quando a palavra de Deus é expressa através do Espírito Santo, ele vai ter um efeito conservante espiritualmente falando, sobre aqueles que a recebem e também sobre aqueles que a compartilham, porque o primeiro a ser ministrado pela palavra somos nós que estamos levando-a. Quando estamos compartilhando, estamos falando das próprias palavras de Deus. Às vezes,
Podemos até não estar citando exatamente a Bíblia, mas se estamos citando aquilo que Deus defende, também estamos refletindo a vontade de Deus. Nosso discurso, se for dirigido pelo Espírito Santo, facilita até mesmo uma saúde espiritual dos outros, evitando a frieza espiritual. Quando falamos em público, seja um testemunho, uma exortação, um exemplo, ou quando pregamos, ou testemunhamos a graça de Deus, precisamos falar como se o próprio Deus estivesse falando através de nós, mesmo que não estejamos verdadeiramente cientes de que Ele está fazendo isso. Nossas línguas são pequenos membros do corpo, mas podem produzir resultados poderosos em situações e circunstâncias e até mesmo na vida das pessoas, para melhor ou para pior. Hoje existem inúmeras pessoas que entram e saem das igrejas precisando ouvir uma palavra. Às vezes precisam de um toque, um abraço, um olhar, uma pergunta: você está bem? Quer conversar? Que você possa ser esse instrumento na vida dos irmãos. Que você hoje desperte para o tempo em que estamos vivendo. São tempos de guerra, rumores de guerra. Sim, o relógio escatológico não para. Israel está revidando esta batalha contra o Irã. E nós? Estamos só ouvindo falar, estamos distantes. Mas será que os nossos corações precisam estar tão frios? Precisamos estar apenas casando-se e dando-se em casamento como os dias de Noé? Ou será que é tempo de mudarmos o nosso estilo de vida? Olharmos para o lado, estendermos a mão, buscarmos mais e mais da vontade do Pai. Quando buscamos viver da maneira que o apóstolo Pedro nos instruiu em todas as coisas, e principalmente com o que fazemos em relação ao nosso relacionamento público, ao nosso falar em público, ao mostrar hospitalidade, ao servir os demais, Deus recebe o louvor e a glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Permaneçamos fiéis, não desanime, não vá se prostrar. Pelo contrário, agarre-se no Senhor. Essa batalha não é sua, você vai vencer. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entregamos cada um dos que estão aqui. Abençoa, cobre com teu sangue. Livra-nos da ansiedade, da depressão, da tristeza. Livra-nos do peso de todo o mal. Livra-nos de vozes que derrubam-nos e fazem-nos sentir como lagartixas presas ao chão, paralisados. Eu declaro que toda paralisação vai bater em retirada agora. Eu declaro que todo desânimo, toda tristeza, toda dor, todo mal vai cair por terra agora pelo sangue que há em Jesus Cristo. Vem com a tua unção sobre o teu povo, vem com o teu dom, Pai, com os teus dons sobre cada um dos teus filhos agora. E nós intercedemos pelo povo de Israel. Traga libertação sobre eles, traga conversão sobre os teus filhos, todos que estão vivendo na carne a guerra. Sê com eles, Pai, neste momento, que eles possam despertar deste sono profundo e acordar para aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E que eles possam viver uma nova vida se arrependendo dos seus pecados e do tempo em que estiveram longe da videira. Abençoa cada uma das famílias aqui representadas, os casamentos, esposas, maridos, voltem-se um para o outro, trazendo paz sobre a sua casa. Dependemos de Ti todos os dias e nos arrependemos hoje dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.